A Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 14. O capítulo é pequeno, mas não te engana. É poderoso. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. Sim, este versículo, ele já é trabalhado ao longo da Bíblia. O maior exemplo que a gente tem é Davi, que sendo maltratado, perseguido, ameaçado de morte por Saul, ele não teceu nenhum juízo de valor, não amaldiçoou, teve 2 oportunidades de matar Saul e não o fez. O próprio Senhor Jesus, enfim, a Bíblia é cheia desses exemplos, porque Deus é soberano. Se tu crê que Deus é soberano, tu também tem que crer que todas as autoridades que existem estão subordinadas a Deus. Deus é o Altíssimo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está acima de todos. Então, por mais que um ditador, um governante, um chefe, um pai, alguém, um professor, alguém investido de autoridade, use essa posição e essa autoridade para fazer o mal, tu tem que ter esse discernimento. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, o que o Senhor Jesus falou para Pilatos? Tu não teria autoridade se do céu não tivesse sido dado. E por que Paulo está falando isso? Porque tu tem que entender o contexto do Império Romano. E esta igreja estava em Roma. Paulo está escrevendo em Corinto. A gente já viu no primeiro capítulo, né? No primeiro vídeo, na introdução. Não literalmente no primeiro capítulo de Romanos, porque a gente começou no 5. Mas na introdução à carta de Paulo aos Romanos, eu falo sobre isso, o Império Romano. Então, Paulo está deixando bem claro para seus fiéis, né, para suas ovelhas, de que elas deveriam respeitar, estar sujeitas às autoridades superiores. E nos nossos dias, nós temos visto que as pessoas querem fazer justiça, querem desrespeitar, e não entendem que muitas vezes foi o próprio Deus que levantou aquele ímpio, aquele governante, aquele juiz, aquele patrão, aquele pai, aquele síndico, aquele agente de trânsito, eu não sei, aquele professor, aquele marido. Sim, maridos têm autoridade e são superiores. Tantos e tantas pessoas podem estar numa posição superior a nós e elas usam às vezes isso para nos ferir, né? Para nos causar dano. E aí o que tu tem que fazer? O que a Bíblia está dizendo? Tu tem que estar sujeito. Tu tem que te submeter. E saber que Deus reina. E saber que Deus tem todo o poder. E que Deus, a gente viu no capítulo de ontem, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aí tu pensa, mas como? Eu não sei. Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas nós sabemos o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz o quê? Que estas autoridades procedem de Deus. Ah, mas não era essa que eu queria, não foi essa que eu votei, não foi para essa que eu orei, jejuei e fiz acontecer. Pois então. E a nossa vontade, ela é melhor do que a vontade de Deus? Ou será que Deus
tá nos ensinando algo. O teu coração, ele é tornado, vamos dizer, explícito. Assim, fica claro o que está no teu coração. O que está no teu coração aparece quando a gente se decepciona e se frustra. Tu queria que fosse X, mas foi Y. Tu queria que acontecesse de um jeito, mas aconteceu de outro. E aí tu vai ter que lidar com a decepção, com a frustração, com a impotência. E aí o que tá dentro do teu coração vai vir para fora. E aí tu vai mostrar se tu ama a Deus acima de todas as coisas, se tu confia verdadeiramente na palavra de Deus e no próprio Deus, se tu vai obedecer o que diz na Bíblia, que a gente tem que orar, abençoar, não amaldiçoar, perdoar. E se o teu coração é puro, se o teu coração é verdadeiro, se o Espírito Santo habita em ti, tu vai perguntar: o que eu fiz de errado? Onde eu errei? O que foi que eu fiz? Onde que eu me perdi? Por que algumas pessoas sabem e outras não entendem nada? Por que algumas pessoas têm discernimento e outras são tolas? Quando vem o juízo, ou a tribulação, a dificuldade, o dia mau, tu tem que te humilhar na presença de Deus para descobrir qual é o pecado, qual é o erro, qual é a falha, por que isso está acontecendo. E a gente não pode, não deve colocar a culpa em Deus, colocar o erro em Deus, como se fosse algo que Deus é responsável no sentido de que ele tem que ser punido. Não. Não. Deus é Deus. E Deus sabe por que aquela autoridade está. E nós vimos nos livros proféticos que os inimigos eram instrumentos de Deus, eram ferramentas para trazer juízo, para fazer o povo sofrer e se arrepender. Que às vezes o povo está idolatrando esse ou aquele, essa ou aquela. E Deus não aceita, Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí vem um inimigo, e aí vem uma autoridade desse tipo que é desagradável. Então, está escrito na Bíblia que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Vou parar aqui um pouquinho, porque o que acontece? Nós não queremos sofrer nas mãos de ninguém, muito menos de quem tem autoridade, né? E o que a gente estudou em Provérbios? Que quando o justo governa, a paz, a alegria na cidade. Mas que quando o mal governa, a gente deve, lembra? Se esconder. E eu lembro de ter trabalhado com vocês que esse se esconder é se proteger, se colocar em lugar seguro ou não se colocar em risco. O que quer dizer? Obedece, segue a lei,
faz o que é certo, anda na luz, anda no caminho reto. Por quê? Porque se ele é injusto, se ele é maligno, se ele é ímpio, ele vai perverter a lei, ou ele não vai cumprir a lei. Então, se tu não vigiar, tu vai cair nas mãos dele. E foi o que a gente viu, a gente está vendo, homens e mulheres que estão presos, porque foram, eu nem sei se eu posso falar isso, mas assim, ó, vocês sabem o que já faz alguns anos, né, que algumas pessoas de bem que estavam protestando foram presas, né, e até agora não foram soltas. E injustiça, pessoas que não estavam fazendo nada. Então, não é o que a Bíblia diz? Se o mal está governando, se o injusto está pervertendo as leis, aí é que tu tem que vigiar. Aí é que tu tem que te esconder. Aí é que tu tem que ficar quietinho esperando a tempestade passar. Então, se tu fizer o bem, tu vai ter descanso. Porque a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Agora, se tu fizer o mal, teme. Na minha tradução dizia, se tu fizer o mal, teme. Aqui diz, se tu fizer o mal, tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Porque se a gente entra nesse caminho de começar a criticar a tudo e a todos, a gente começa a achar que só nós sabemos. E não é bem assim. Não é bem assim. Deus sabe por que aquela autoridade está constituída. E tem pessoas que se revoltam, que colocam para fora toda a sua ira, todo o seu mau temperamento, toda a sua falta de mansidão, sua ausência de domínio próprio nessas circunstâncias. E aí tu vê, tá, eu sou cordato, obediente, bonzinho, quando tudo sai do jeito que eu quero, que eu gosto. Se algo sai errado, eu viro a mesa, eu entorno o caldo, né? Então, o que o Senhor Jesus fez diante de Pilatos? A gente tem que pensar. A gente viu em Atos o que Paulo fez. Tu tem que ter sabedoria. Tu tem que pedir para o Espírito Santo colocar as palavras na tua boca. Nós não somos da desordem, do vandalismo, da loucura, da gritaria. Esse não é o Espírito que está em nós. Lembra quando Tiago e João queriam mandar fogo dos céus, né, para consumir? E Jesus fala, esse não é o nosso, não é o Espírito. Esse não é o Espírito. O Espírito que habita em nós, ele é de poder, de amor, mas de moderação. Tu não vai ser covarde, tu não vai ser omisso. Não, olha o que Paulo fez. Paulo reivindicou seus direitos. Paulo usou as suas prerrogativas. Mas por quê? Porque ele queria se impor? Não, porque ele queria pregar o evangelho. Enfim. Esse é um assunto muito delicado para nós, brasileiros, e até para nós aqui, gaúchos também especificamente. A gente tem vivido essas questões, né, mais intensamente. Temos visto autoridades vergonhosas que fazem coisas muito feias. Mas o que a Bíblia diz? Que até o ímpio, para o dia da calamidade, é Deus que levanta. Então não pense que Deus dormiu, que Deus piscou, que Deus viajou. Não, não. O nosso Deus não dorme, não cochila. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Agora, nós temos que vigiar, cuidar do nosso coração, para não sermos levados que nem uma folha para lá e para cá. Porque aquele fala, porque essa fala. Não, a gente tem que seguir a Bíblia e não os padrões ou os discursos ou a cultura do mundo. E esse assunto das autoridades
é muito sério e muitos de nós pecamos, trazemos juízo para as nossas vidas e nossas famílias por causa desse desrespeito e dessa insubordinação às autoridades. Eu, como professora que fui por 32 anos, como eu já falei, trabalhei com criança, com adolescente, com jovem, com adulto e com idosos. Então assim, ó, não tem como tu trabalhar, ser um professor, uma professora, se não houver respeito, se a tua autoridade não for respeitada. Claro, tu tem que se dar ao respeito, tu tem que agir em conformidade, mas nós sabemos que as pessoas são imperfeitas e muitos se aproveitam disso para minar a autoridade, para desrespeitar, para colocar para fora aquela oposição e aquele desafio, aquela afronta, sabe? Transtornar tudo. E isso Deus está vendo, porque Deus vê o nosso coração. Ele sabe por que a gente faz, por que a gente fala, o que está ali dentro do nosso coração. Às vezes é uma revolta contra o teu pai, pai da terra, que eu quero dizer. Tu tem um problema com a autoridade paterna, e aí todo homem, toda autoridade masculina que aparece na tua vida, tu vê teu pai. E aí tu afronta, tu te opõe, tu questiona, tu critica. E quando as coisas saem ao contrário do que tu quer, tu te vinga, tu fica com raiva, tu age de má índole, de má intenção. Entende o que eu quero dizer? E Deus sabe tudo isso, Deus sabe. Então às vezes ele tem que espremer, tem que apertar, tem que, a gente diz assim, colocar a mão na moleira, o dedo na moleira, quer dizer, fazer a pessoa sentir aquilo ali. Aí ela vai ver, eu nem sabia que eu tinha esse pecado, mas ele estava lá dentro, escondidinho, igual a lepra, que tinha aquela lepra que ninguém via, que estava pro lado de dentro da roupa, só que tinha umas que aparecia aqui, e não tinha como uma pessoa esconder, parecia na barba, parecia no queixo, parecia no rosto. Então, às vezes, tem pecados que a gente está vendo e tem outros que estão lá escondidos, que às vezes são fruto de um ressentimento, de uma mágoa, de uma amargura profunda, de alguém que te feriu numa posição de autoridade. E isso tem muita raiz na família. Às vezes um pai, às vezes uma mãe. Então tu tem problema com a autoridade. E aí tu quer resolver os problemas do mundo, do país, do estado, da cidade, porque na verdade tu nunca perdoou aquele pai, aquela mãe, aquele professor, pode ser um professor. Quantos professores maltratam e humilham seus alunos? Um patrão, um chefe. Entende o que eu tô falando? Então, a Bíblia é perfeita. Se ela está dizendo que nós temos que estar sujeitos, nós temos que estar sujeitos. Que todas as autoridades vêm de Deus, então é porque todas as autoridades procedem de Deus. E que a gente tem que fazer o bem, independente de quem está no poder ou não. Aí eu vou ler aqui sobre essa parte de que ela é vingador para castigar quem pratica o mal. E aí eu te digo, às vezes tu não fez o mal, tá? Olha o que eu vou falar. Tu não fez o mal, mas no teu coração o mal já existe. Ele já está dentro do teu coração. Tu não chegou a fazer, praticar, mas tu já odiou, tu já amaldiçoou, tu já acalentou o desejo de que aquela autoridade sofresse. Não é para isso que a gente está aqui na Terra. A nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades. Então não interessa que ele é o presidente, que ele é o governador, que ele é o prefeito. Ele tá longe, ele nem sabe, mas o teu Deus sabe o que tá dentro do teu coração. Ele sabe que tu tá odiando ele, que tu tá querendo o mal dele. Entende? Nós temos que ter muita sabedoria. E aí eu tenho que falar para vocês de Paulo, porque Paulo
era prisioneiro, lembra do naufrágio no navio? Prisioneiro. E ele estava sujeito ali às autoridades. Mas o que ele fez? Ele procurou ser luz, ele procurou influenciar, liderar. Se tu não assistiu esse vídeo, assiste. Muito, assim, como se diz, didático. Nos ensinou muito esse capítulo. Porque Paulo, como um prisioneiro, tipo, ele entrou no navio como prisioneiro, mas saiu como um líder, um homem de Deus, um pastor, alguém que mandava mais do que o comandante, o capitão e todos lá. Bom, vamos continuar então. 5. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, se nós somos cristãos, nós também somos cidadãos do céu. Nós temos uma pátria celestial. Nós não seguimos o que está aqui dito para nós porque a gente vai ficar aqui. Não, a gente é passageiro, forasteiro, peregrino, visitante, hóspede, entendeu? A gente está aqui de passagem. Então não te apega à política, ao governo, às paixões, às autoridades, aos títulos, essas coisas. Não. Tenha consciência. O que Jesus quer? O que ele quis? Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, ser o Salvador, anunciar, fazer o bem, curar, libertar. É isso que a gente está fazendo aqui. E Deus não precisa de mais confusão, de mais dissensão, de mais briga por causa de autoridades, ou de política, ou de títulos, ou de cargos. Vigia sobre isso. Pede para Deus discernimento. Pede para Deus consciência para que tu faça e fale o que é certo. E não deixa nenhuma paixão te dominar. Porque às vezes as pessoas ficam revoltadas e nada mais é do que uma paixão, do que uma idolatria, do que um fanatismo, do que uma obsessão. É por isso também que vocês pagam impostos. Ó, outra parte que ninguém gosta, né? Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Então, se é muito imposto, o povo geme, o povo sofre e Deus castiga. A gente também estudou isso. O governante, a autoridade que exagera nos impostos vai ter que se entender com Deus. Mas a nós, cidadãos da terra, cabe sonegar? Sonegar impostos é roubar, é mentir, é enganar. O que o Senhor Jesus fez? Olha a perfeição da palavra de Deus. Ele não pagou o imposto dele, de Pedro. Tu acha que ele gostou? Não, tanto é que o peixe que trouxe a moeda para pagar o imposto. Então não é bom, tanto que o nome é imposto. Se fosse algo bom, né? Mas não é imposto. É uma carga tributária. Só tu vê, que nem eu digo, se tu para analisar a palavra, tu já entende que a coisa não é agradável. É uma carga, é um peso, né? Os tributos, o imposto. Então é claro que a gente não gosta de pagar imposto. É claro que é penoso. É claro que é desagradável esse monte de impostos. Mas o que está dizendo? É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Nós precisamos ser justos, honestos, corretos, decentes, honestos em tudo que a gente fizer. Em tudo, inclusive no pagamento dos impostos. 7. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Sabe? Não dá jeitinho. Não faz coisa errada. Não murmura, não te queixa.
Deixa Deus agir. Deixa Deus ser Deus Altíssimo, Soberano, Todo-Poderoso. Entrega e ora, ora, porque é Deus que estabelece e remove reis. É Deus que muda o tempo e as estações. É Deus. Então ora. Olha o que Jeremias passou. São tantos exemplos na Bíblia, tantos que nós estudamos. Quem de nós não foi injustiçado? Quem de nós não passou por humilhação, por constrangimento? E hoje, o que a gente tem? Consciência limpa. De que a gente não pagou o mal com o mal, mas que a gente pagou o mal com o bem. E aqueles que foram nossos algozes, que foram malignos, Deus lidou com eles. E assim vai ser sempre. Vimos que aqueles que oprimiram o povo de Deus receberam a paga por suas ações. 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Então, não fica devendo nada para os outros, de dinheiro, de serviço, de ajuda, qualquer coisa. Não fica devendo nada. Não pede empréstimo, não pede emprestado, não deve nada para os outros. Se Jesus pagou tudo que a gente devia, como é que eu vou dever para os outros? Se Jesus pagou toda a minha dívida, se tudo que eu tenho é emprestado, nada é meu, tudo é Deus que me emprestou. Eu sou só um mordomo, né? Uma mordoma, uma governanta, não sei se tem mordoma. A gente só está cuidando. Daqui a pouco a gente vai estar na presença de Deus para sempre. Isso aqui nada vai ter importância. Então não fica devendo nada para os outros, a não ser o amor. Olha que palavra. Numa época em que as pessoas querem ter, aparecer, aparentar. Deus está dizendo, não deve nada para ninguém. Não fica devendo nada. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, o cumprimento da lei é o amor. Eu tô lendo. Eu tô me antecipando. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Glória a Deus por isso. Como que nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos se nós tivermos amor uns aos outros? A marca do cristão é o amor. E o amor, a gente viu, não pode ser fingido, não pode ser hipócrita, não pode ser falso. E o amor não é quando tá tudo bem, é quando as coisas invertem. Então, amar quem nos ofende, amar quem trama, só o Espírito Santo em nós, né, para fazer isso. Então, a gente pode entender claramente que toda a lei se cumpre nesse mandamento de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes,
mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Eu não sei vocês, mas eu percebo assim, ó, que Paulo, sabendo do que a gente sabe, de que eram judeus cristãos, né, e gentios cristãos. Então, parece que ele tá falando assim, ele fala um pouco para os judeus. Então, por exemplo, quando ele fala da lei, os gentios não conheciam os 10 mandamentos, a lei. Então ele fala, ó, vocês querem agradar a Deus, vocês têm que amar o próximo. Vocês têm que amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo. Então ele tá falando de algo muito específico que quem é conhecedor da lei entende, né? Agora ele fala de bebedeira, de libertinagem, de orgia, da noite, do dia, das trevas, da luz. Eu interpreto que agora ele está falando para os gentios, porque qual é, vamos dizer assim, a rotina, não era essa palavra, que os dos gentios, a vida deles, né? Eles viviam, como eu disse, livre, leve e soltos, faziam o que queriam, né? Sem Deus no mundo. Então, eles viviam de uma forma desregrada, os gentios, e eles se convertem. Então, eles precisam abandonar os desejos da carne. Aí vai dizer, os judeus não tinham, era diferente. Lembra do irmão mais velho, do irmão mais novo? Então, os pecados, eles são diferentes. Tem famílias que têm todo um respeito, toda uma educação, toda uma tradição. Tem outras famílias que é uma esculhambação, é uma bagunça, coisas que até beiram os crimes, né? Então, o que acontece? O judeu tinha toda uma peculiaridade da tradição, da religião. O gentil vivia os prazeres, vivia as paixões, assim que eu entendo. Então, olha só, o que Paulo está dizendo no 13, por exemplo? Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias. Tu acha que o judeu ia fazer orgia? Não. Bebedeira? Acho que não. Imoralidades, libertinagem, discórdia e ciúmes, os pecados eram outros. Eram pecados mais dissimulados, mais velados, porque a religião formata, a religião limita muito. Quem não tem religião nenhuma, faz de tudo, experimenta de tudo, tá bom? Então, o que Paulo fala aqui? Eu vejo assim que ele procura falar especificamente para cada um dos grupos, e fazendo o quê? Que ambos se unam e entendam que eles fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. E aí ele diz, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Então, a nossa luta é contra o nosso eu, contra a nossa carne, contra o mundo, contra o inimigo, contra as tentações. Então, a gente não deve dar espaço. E devemos nos revestir. Estar com a armadura, né? Protegidos. E aqui, eu não sei como é que tá na tua Bíblia, mas eu tenho que falar isso. Concupiscências. Na tua Bíblia fala concupiscências. Aqui a gente leu os desejos da carne. Quando eu era criança, eu ficava muito assim, perturbada com essas palavras e a gente procurava no dicionário. Então, por exemplo, essa não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Então, quer dizer, não façam nada que venha satisfazer as concupiscências da carne. O que é essas tal de concupiscências? São desejos exagerados, desenfreados por prazeres, por paixões, por ambições, por ganâncias, por coisas assim, loucuras, tá? Obstinações, obsessões, aquilo que a pessoa fica louca, viciada, obcecada. Então, esses são os desejos da carne. O que a gente aprende hoje com este capítulo que eu falei? Ele é pequeno, mas não era para você se enganar de que era pouco, não. Poderoso também.
que se nós fizermos o mal, nós devemos temer, porque nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Se Jesus pagou as nossas dívidas, a gente não pode dever nada para ninguém. O amor não pratica o mal contra o próximo, porque o cumprimento da lei é o amor. Deixemos as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Nós somos do dia e não da noite. Nós somos da luz e não das trevas. Andemos dignamente, como em pleno dia, e nada disponhais para a carne no tocante aos desejos exagerados, desenfreados por prazeres. Que nós possamos viver uma vida digna do Evangelho para o qual fomos chamados.